Boa tarde, gente linda! Como é que vocês estão? Então, tô passando aqui porque eu quero compartilhar algo com vocês. Já faz umas 2 semanas que Deus tem ministrado algo no meu coração e eu tenho percebido essa movimentação dos céus em relação a essa palavra que Deus tem ministrado. E ontem, inclusive, foi meu dia de ministrar no culto, na igreja, e eu falei sobre essa palavra. E domingo passado, eu assisti um culto online da Igreja Jesus Cop, né? E era o pastor Fábio Coelho que estava ministrando e ele ministrou também sobre isso, sobre essa palavra. E aí eu percebo as formas que Deus fala, né, com a gente, as formas que Deus comunica, né, as coisas para as pessoas que estão dispostas a ouvi-lo, né. E aí agora também eu tava assistindo uma entrevista do Nicolas Ferreira, que fez esse movimento agora todo, né, que a gente viu aí no Instagram. Então, que foi uma movimentação, né, grandiosa aí, gigante, que se chama Acorda Brasil. E o que Deus tem ministrado no meu coração? Justamente sobre um despertar, sabe? Eu creio que os céus estão chamando os filhos, né, maduros, para um despertar, porque tem muita gente dormindo nesse tempo. E aí é tão incrível que as formas que Deus comunica, né, é muito grande, assim, pra quem é só você parar pra olhar com olhos espirituais. Então, assim, ele tá comunicando para as igrejas, e ele tá comunicando também nesse âmbito político, né? Em todos os lados, o Senhor está comunicando aquilo que ele quer, né? Nessa caminhada, Nicolas ali falou na entrevista que a intenção maior dele foi realmente fazer as pessoas acordarem, porque elas estavam muito desanimadas, estavam muito tristes, acordarem que ainda existe algo mais, né? E o que Nicolas falou na entrevista é que ele queria trazer esse fogo de novo para as pessoas, né? Tirar elas desse lugar de tristeza, de desânimo e mostrar que, poxa, tem algo a mais. E ele falou que a intenção não é política, né? A intenção dele é lógico que vai convergir para a política, obviamente, porque ele é um deputado, ele tem muitos seguidores no Instagram, mas a intenção dele, do coração dele, é realmente trazer esse povo para acordar, né? Acorda Brasil. E aí eu vejo Deus nisso, eu vejo Deus falando em todas as frentes para nós, sabe? Deus falando para a igreja precisa despertar, falando para as pessoas de fora que precisa despertar. Então ontem a palavra que eu trouxe para a igreja, que era o que o Senhor estava ministrando no meu coração, e eu vejo que está ministrando em outras igrejas também, porque não se trata de uma igreja de 4 paredes, mas se trata da igreja de Cristo, né? Sobre a Arca de Noé. Eu fiz uma analogia da Arca com os tempos de hoje, né? Com a igreja de hoje. E o tema da mensagem foi: dentro tem vida e fora tem morte. Para que a Arca serviu? A Arca serviu para salvar, né? Salvar a vida da família de Noé e todos aqueles animais que a gente já sabe bem da história. Mas como que aconteceu isso? Porque Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu, né? Noé ouviu a palavra e praticou a palavra. E isso fez com que eles fossem salvos, fez com que a humanidade fosse salva. Mas porque ele estava ouvindo a palavra de Deus e obedecendo. E então Noé edificou uma obra para o Senhor. Ele construiu algo para o Senhor, que é a arca. E nos dias de hoje, o que é a arca? A arca somos nós, somos a igreja, né? E aí, o que é o despertar? Qual é o chamado aí? Qual é a convocação dos céus para esses tempos? Para esse tempo? É justamente isso. É a gente estar envolvidos em edificar algo para o Senhor. Então, assim, Mateus vai falar que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será a vinda de Jesus. E o que era? O que tinha nos dias de Noé? A Bíblia vai falar que eles comiam, bebiam, davam-se em casamento e casavam-se, e quando veio o dilúvio, eles não perceberam. E aí que tá. Os dias que antecedem a vinda de Jesus vai ser igual aos dias de Noé. Isso tudo já está acontecendo. E tem algum problema nisso? Tem algum problema em comer, beber e casar? Não tem problema. Mas o que Jesus está falando é que eles estavam tão preocupados com suas vidas normais que eles não perceberam o dilúvio. Então, quando eles perceberam, já era tarde demais, as portas já haviam se fechado. E não é igual o que a gente está fazendo hoje. A gente está tão ocupado com a nossa vida normal que a gente não está preocupado em edificar algo para o Senhor. E aí a gente volta para Gênesis, antes de Deus destruir a terra, a Bíblia fala que Deus viu que o que ele havia criado, ele viu o coração do homem, que o coração do homem era maldoso. E que aumentava o número de homens com esse coração. Então ele resolveu exterminar tudo da terra. Mas a Bíblia fala que ele achou graça em Noé. Por quê? Porque Noé era um homem justo, Noé estava lá ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra. Então assim, gente, vamos trazer para nós aqui hoje. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos apenas vivendo as nossas vidas normais, sem ter um propósito, sem ouvir a palavra de Deus e obedecer, sem edificar nada para o Senhor? Porque a verdade é que, assim, dentro da arca existe vida e fora da arca existe a morte. Então, qual é a convocação do céu para nós hoje? A convocação é: gente, despertem, desperta. Comecem a construir algo, comecem a edificar algo para o Senhor. Nós precisamos começar a construir a arca do Senhor nesse tempo, que vai servir de instrumento de salvação para muitos. Você tá entendendo? Então eu acho que esse é o despertar, esse é o chamado do Senhor, essa é a convocação dos céus. Nós precisamos despertar, parar de ficarmos acomodados, né, no nosso mundinho, nas nossas vidas normais, e a gente começar de fato a construir algo aqui, construir algo para salvar pessoas, inclusive a nossa família, inclusive nós. Então a gente precisa realmente acordar para isso, para esse tempo. É isso que o Senhor tem falado comigo nesses últimos tempos, e eu quis compartilhar aqui com vocês. Talvez sirva para alguém, talvez você precise ouvir essa palavra, tá bom? Então que Deus te abençoe e até logo.